Salve, salve bípedes, eu tô aqui com a Jade, ela tá quietinha e eu tô para avisar que esse é o nosso terceiro corte da visita monitorada que eu fiz pela Pinacoteca Luz. Lembrando que eu também faço visitas presenciais, então acompanhem a gente nas outras redes e aí você vai poder se inteirar mais sobre as minhas visitas monitoradas pelos museus de São Paulo. Aproveitem o vídeo, curtam, compartilhem, mandem para os amigos e para os inimigos e saibam que, caso você queira ver esse vídeo na íntegra, perfeitinho, eu tenho um clube de assinatura e você pode se inscrever. Clica aqui no link que vai aparecer na descrição, que lá tem o nosso clube de assinatura com o meu curso Panorama da História da Arte. É um curso com gravações semanais e tem muitos outros conteúdos lá, tá bom? Aguardo vocês no presencial e no online. Agora a gente vai descer as escadas para o térreo. Nós estamos no primeiro andar. Vitor Brecheret aqui do lado. Ó como a gente já passou por aqui, pelo continente africano. É interessante também ver esse espaço como suntuosidade, como grandiosidade. Há sempre referências greco-romanas, ó. Reparem nas colunas, tá? Nessas pseudocolunas dos pilares, olha só. Olha só. É um espaço que transpira arte, literalmente. Vamos olhar os gigantes. Nós temos esse e nós temos também este aqui. Forte, não? Não é forte? Bom, nós estamos diante dos Atlantas, ou Atlantes. Os gregos e também os romanos, eles vão constituir colunas, né? Em seus templos, em seus monumentos, eles vão constituir colunas antropomórficas. O que é uma coluna antropomórfica? Basicamente é uma coluna com características humanas. A gente vê essas representações na Grécia Antiga e a gente vê elas também presentes aqui. Aqui nós estamos diante desse fortão, né? Ele com certeza tomou o suco, tomou tudo que não podia e que podia também. E vocês estão diante de Atlas, o deus titã que desafiou os deuses olímpicos. Ele foi derrotado por Zeus e ele é condenado a carregar os céus nas costas. Algumas versões, depois das grandes navegações europeias, vão falar que são, né, as colunas do mundo. O que é interessante, se a gente pensar, por exemplo, o mapa do continente europeu e o mapa do norte do continente africano, a gente tem o Estreito de Gibraltar desse lado e o Estreito do Bósforo desse. Os gregos antigos conheciam esses limites do mundo. Eram ali que estavam os limites do mundo conhecido. Quando aparece no contexto histórico Alexandre Grande, ele vai além desse contexto e ele vai atravessar as colunas. Os portugueses, no processo das grandes navegações, eles conseguem ir além dos gregos e dos romanos. É por isso que o Lusíadas tanto enaltece os feitos marítimos dos portugueses. Olha que interessante, nessa nossa visita, a gente já passou pelo continente africano e agora a gente está em diálogo com a tradição da mitologia greco-romana. Atlas, inclusive, se opõe ao outro carinha que está ali. Reparem só, este outro homem aqui, este homem zarrão, ele está carregando a pata de um leão e aqui vocês estão diante do deus, ou melhor, do semideus, do herói, chamado pelos gregos de Heracles e pelos romanos de Hércules. Aqui nós estamos nessas colunas e é interessante a gente perceber que no traço masculino são os Atlantas, no traço feminino são as Cariátides ou Cariatídeas. Mas por que essas duas colunas antropomórficas estão aqui? Agora trovejou, então parece que os deuses estão bravos. Essas duas colunas servem a um propósito muito interessante. Elas estão representadas aqui, vieram da Itália para cá e foram inspiradoras, inclusive, para o processo de feitura do Teatro Municipal.
Esse é um outro espaço que dialoga com a Pinacoteca, porque ele é feito por um arquiteto chamado Ramos de Azevedo. Aqui a gente está diante desse contexto de arte brasileira que busca remeter-se sempre ao continente europeu. O estilo do Teatro Municipal é um estilo eclético. Aqui nós temos todas as referências aos Atlantes, nós temos referências inclusive a um carinha que também inspirou uma lenda muito famosa, que é a Ilha de Atlântida. Aqui, ó. Conheço esse rapaz, ó. Já li muito sobre esse menino aqui, ó. Platão. A ilha lendária de Atlântida dialoga com Atlas. Se você já abriu um livro de mapas na sua infância, você abriu um Geoatlas. Se eu não me engano, a primeira vértebra também é uma Atlântida ou um Atlas. A nossa primeira vértebra, porque ela segura o nosso globo. Essas duas colunas passam a inspirar a produção das colunas que estarão lá no Teatro Municipal. Bom, quem sabe rola uma visita para lá também, né? Quando vocês estiverem na Pinacoteca, por favor, não toquem nessas obras em nenhuma hipótese, tá? A nossa mão produz algumas substâncias que interferem nesse material, então não toquem de forma alguma. Valeu? Bom, estamos num espaço extremamente didático, que nos fala, por exemplo, sobre as coleções, nos fala sobre as obras, né? Todas as imagens que tem aqui. E eu queria focar nessa tela aqui, ó, que não é bem uma tela artística, mas conta bastante da história da Pinacoteca. Ao longo dos seus 120 anos, a gente vai ter a presença da primeira mulher na direção só no ano de 1976. Isso é uma questão importante até para a própria forma de representar os artistas e as artistas ao longo da história da Pinacoteca. Mas aqui é um dos momentos mais determinantes da Pina, quando nós estamos diante da imagem do Emanuel Araújo. Este diretor foi determinante porque quando ele sai da Pinacoteca, em 2002, ele não vai para outro museu, ele funda um novo museu. O Museu Afro tem um profundo diálogo com a Pinacoteca Luz, porque o Emanuel Araújo esteve aqui como diretor durante 10 anos, ampliou a percepção sobre esse museu, trazendo diversas exposições que foram fenômenos de público, e além disso, ele testou uma nova forma de expografia. Vocês perceberam que eu falei da Pinacoteca, mas eu ainda não falei de praticamente nenhum quadro? Então a gente vai começar a falar de quadros agora. Só que a gente precisa subir e vamos pegar o elevador. Tudo bem? Bora lá? Olha onde a gente começou a nossa caminhada. Lá na parte de fora. E aqui vocês estão diante de uma maquete que mostra um pouquinho da Pinacoteca. Uma das coisas mais importantes da Pina Luz, como é carinhosamente chamada, é o fato dela abraçar de todas as formas possíveis a arte brasileira. Os materiais que existem aqui, todo o contexto, dialoga muito com a produção artística brasileira que vai do final do século XVII até, recentemente, o século XXI. Outra coisa importante é que, geralmente, a Pinacoteca deixa exposta aproximadamente 1.200 obras, levando sempre em conta aí entre 400 e 500 artistas. É um espaço incrível. Vamos lá? Às vezes o elevador é uma arte moderna também, porque nem sempre ele funciona, tá? Então, às vezes ele tá emperradinho, mas o interessante é a gente aproveitar. Vem comigo.
Não se esqueçam que as portas são automáticas, então às vezes elas podem trombar com a gente. Aqui a gente está na sala 1, dessa nova expografia. Eu quero mostrar para vocês a diversidade de estilos, tempos e rostos retratados aqui. Nós temos dezenas de artistas brasileiros e brasileiras que constituíram a cultura do nosso povo. Vai desde as representações pictóricas, é por isso também que a Pinacoteca chama Pinacoteca, até esculturas contemporâneas. Eu gostaria de destacar que a Pinacoteca é um lugar onde a gente também consegue visitar e sentar. Isso é extremamente importante, para diversos públicos, tem que ter acessibilidade. Então, às vezes é preciso sentar. Olhando essa totalidade de retratos e autorretratos, eu consigo perceber o seguinte: falta muitas representatividades aqui. E esse espaço, em especial, ele está dialogando com o contexto da pintura e está nos mostrando as ausências também. Os rostos retratados aqui nos lembra muito as selfies que os jovens tiram hoje, É uma forma de projetar a si mesmo. Alguns dos retratos e autorretratos aqui nos levam a toda uma busca por técnicas novas e por estilos novos. Eu quero destacar uma obra aqui. Nós estamos diante dessa obra do Sidney Amaral, chamada Imolação. Nessa obra, que é uma que talvez mais se destaque, uma que grita ainda mais forte do que as outras, nós vemos um homem negro que se autorretrata num processo de violência profunda. Além disso, essa obra está dialogando com o contexto das populações negras e pardas e como essas populações ainda hoje são marginalizadas, mas nós também falamos da ancestralidade de outros tempos. Aqui a gente está falando profundamente sobre a história que marcou a sociedade brasileira, que é a escravidão. O Sidney Amaral foi um grande artista, não só foi um pintor, mas também trabalhou com esculturas e diversas outras linguagens. O Sidney Amaral morreu em 2017. Foi um baita artista que inclusive teve um trabalho muito grande nessa pinacoteca como alguém responsável por remodelar a forma como essas obras eram expostas. Aqui nós estamos diante dessa obra Imolação e o artista vai para um recurso limítrofe. Ao retratar-se em sua negritude como alguém que se suicida, talvez ele queira nos mostrar e nos atentar para a condição dos povos negros ainda hoje no Brasil. Mais interessante, ele está descalço. Remete também à questão da escravidão. Um outro detalhe, mostra como a população negra só é vista quando é parte de uma estatística geralmente cruel, que é a violência. Por fim, mas não menos importante, essa obra também compõe uma série que vai ser chamada pelo artista lá atrás de Banzo, mostrando essa tristeza e melancolia da condição das negritudes na história da escravidão e da diáspora. Bom, agora eu quero mostrar uma outra obra. Essa obra, no caso, foi feita por Flávio Cerqueira, um escultor brasileiro e contemporâneo que vai dialogar com diversos materiais. Aliás, nesse momento está tendo uma mega exposição dele que vai até meados de fevereiro de 2025, lá no CCBB Cultural. Aqui vocês estão diante de uma obra chamada Antes que Eu Me Esqueça. A princípio, a gente vê na obra um garoto branco, mas quando a gente repara no fenótipo, nas características físicas, nós percebemos um garoto negro olhando para o seu reflexo. Essa obra, que parece ser de porcelana, é constituída a partir do bronze. O espelho talvez reflita a busca pela autoimagem e a própria condição da pintura branca, para além de tentar imitar a porcelana, ela nos leva também, não só para a questão da fragilidade do sujeito,
mas para a violência contra as negritudes na história do Brasil. Reparem que a obra, né, tem a figura do garoto que quase toca, mas estamos falando do seu reflexo. Essa obra é fenomenal e o Flávio Cerqueira, assim como o Sidney Amaral, são artistas que suscitam muita discussão. Aqui a gente ainda tem Georgina de Albuquerque, nós temos Pedro Américo, nós temos ali Cândido Portinari, do outro lado nós temos Eliseu Visconti, que está aqui, temos Di Cavalcanti, que está ali em cima, e nós temos uma das telas que eu acho saborosíssimas para se entender. Uma das grandes obras desse museu e um dos grandes artistas pouco conhecidos. Está aqui na frente, ó. Vem comigo. É interessante, ao olharmos para a obra do Arthur Timóteo da Costa, que ele cria um autorretrato. Ele cria uma imagem sobre si mesmo, sendo um homem negro do final do século XIX e início do século XX. Outra coisa importante é percebermos aqui a adição de técnicas como o claro e o escuro. Técnica essa que o Arthur Timóteo adquiriu depois de ter estado na Europa e travado diversos contatos com obras do Rembrandt e pinturas do século XVII e XVIII europeu. Nessa tela, o Arthur Timóteo da Costa projeta a si mesmo com pincéis e com a paleta de cores, mostrando que a pintura também quase serve como uma forma de recolocá-lo socialmente. A história desse artista é incrível. Foi um pintor do Rio de Janeiro e irmão de outro pintor que é o João Timóteo. Além disso, a Pinacoteca se preocupa em mostrar de forma multimídia essa tela, nos mostrando aqui em relevo para que a gente possa tocar, mas que também as pessoas que são cegas tenham acesso e contato com algumas das obras. Reparem aqui. Pedro Américo, um dos maiores pintores que o Brasil já teve, o pintor que pintou a tela mais patriótica da cidade de São Paulo, que é o Independência ou Morte, ou o Grito da Independência, que é um paraibano na cidade de Areias. Aqui Pedro Américo se apresenta de forma bem acadêmica, bem clássica e de modo muito sério, mostrando que ele é pintor. Essa tela contrasta e muito com a tela do Cândido Portinari, em tons muito mais leves, também pintor, também um artista que projeta a si mesmo, mas reparem como a paleta de cores é outra. No caso do Portinari, a gente tem uma questão fundamental, que foi o fato dele morrer intoxicado pelas próprias tintas. Portinari é um artista que eu gosto muito. Lembrando que o Pedro Américo, que eu mostrei primeiro, foi um artista que morou muito tempo na Europa. Aqui vocês estão diante de uma tela do Eliseu Visconti, um artista ítalo-brasileiro que vai morar no Rio de Janeiro e em São Paulo, e olha como ele projeta a identidade dele. É uma identidade de artista em momento luminoso e criativo. Chega mais um pouquinho perto com o olhar. Você vai reparar que as tintas parecem faltar lá em cima, na janela, porque ele também absorve algumas técnicas do impressionismo. Logo no rosto dele você consegue ver pinceladas muito ágeis e tem também essa brincadeira com luz e sombra, com claro e escuro. Eliseu Visconti foi responsável por pintar uma das telas mais bonitas que o Brasil tem, que é chamada Juventude. É a Mona Lisa brasileira. É uma obra extremamente polêmica, porque mostra uma garota muito jovem, seminua. Eliseu Visconti foi um artista muito criativo e é talvez um dos artistas que mais tenha trabalhado com a ideia do impressionismo e a absorção desse impressionismo em terras brasileiras. Nessa sala nós temos a selfie dos artistas.
Vocês repararam a quantidade de mulheres indígenas, mulheres negras, homens negros e homens indígenas retratados? Só tem mulheres sendo retratadas, né? Obviamente que eu estou sendo irônico. Não há mulheres sendo retratadas. Você percebeu a quantidade de homens que se autorretrataram e criaram retratos aqui? É interessante a gente perceber como a pintura, na história de um país cuja escravidão foi a regra por quase 400 anos, quem tinha o direito a pintar eram os homens. A pintura era sempre visto como algo menor, da mesma forma que a literatura. Vocês já repararam que os nossos artistas, até o comecinho do século XX, eram predominantemente homens que exerciam outras funções e no momento de hobby eram pintores. Repara num outro detalhe também. Eu gosto de relacionar esse espaço com aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor vai até os estudantes e mostra o retrato de um monte de gente morta. Aqui nós estamos olhando para o passado dos artistas brasileiros e nós estamos sob o olhar de muitas pessoas que nos olham. São as selfies dos artistas. Projetar a si mesmo é extremamente fundamental. Por exemplo, se eu me apresentasse como o melhor escritor do Brasil, evidentemente vocês iam dar risada de mim. Se eu me apresentasse como um filósofo radical que faz diversas críticas políticas, você teria uma outra visão sobre a minha pessoa. Se eu estivesse, por exemplo, aqui, de terno e gravata, falando de forma empolada assim, vocês iam ter uma outra percepção sobre mim. Se eu chego mais descolado e descontraído, falando sobre futebol, a percepção também é outra. Um retrato também serve para projetar a identidade que o artista quer transmitir. Ora nós temos pessoas sérias, ora descontraídas, figuras dramáticas, figuras que se impõem e figuras que trabalham a persona. O autorretrato e o retrato também é uma projeção do eu. E se você acha que a selfie nasceu com os celulares, lê do engano, porque as selfies estão sempre aqui, trazendo a fisionomia do ser humano e a história do povo brasileiro. E para além disso, a gente vê também o domínio de técnicas e os estilos diferentes. Vocês repararam que o Pedro Américo é a cara do calvo do Campari antes da calvície? Olha só. Outra coisa interessante é ver que a palidez do rosto também remete a um estilo bem próximo do romantismo, de se retratar os artistas. Esse estilo meio tuberculoso, né? José de Alencar que poderia falar sobre isso. Vem aqui na outra sala que eu vou mostrar um outro quadro incrível. Vem cá. Chegou até aqui? Gostou do nosso conteúdo? Quer ver na íntegra? Então vai até o nosso link na descrição e lá no clube de assinatura você pode adquirir o nosso curso com os conteúdos das minhas visitas monitoradas, que são disponibilizadas sempre com exclusividade para os nossos membros. Gostou? Curta e compartilhe e saiba que tem muito mais de onde veio esse vídeo. Vida longa ao Parla!